pessoas! Bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Estou muito feliz de todos vocês estarem aqui assistindo os videozinhos e aprendendo muito. Esse é o caminho do sucesso, do aprendizado e, claro, dos dados. Bem, vamos começar então. Lembrando que a gente está estudando agora algumas coisas importantes, que é o like, group by e o having, dentro das cláusulas, né, dos comandos SQL, e aqui a gente está verificando dentro do SGBD mais SQL. Então, vocês devem estar lembrando, né, que nós estamos utilizando como exemplo, a gente está usando o nosso banco de dados, que é o Estudantes BD, que tem a tabela de participantes, certo? Que contém algumas informações bem interessantes, que a gente já sabe, né, vocês já estão craques. Nome, e-mail, cidade, país, o preço de ônibus para alguns deles, além, né, também da nossa chave primária, que é o ID, que é o nosso identificador único, tá bom? E aí a gente vai ver, então, cada uma dessas cláusulas aqui, desses comandinhos. Então, o like, vocês lembram muito bem, né, que geralmente é utilizado para poder encontrar um padrão específico em alguma coluna. Então, nesse caso, por exemplo, no nome das pessoas. Se a gente quisesse verificar, então, do nome, selecionar o nome from participantes, like, se estiver em alguma parte do texto, por exemplo, a vogal U. Nesse caso aqui, ó, com o símbolo de porcentagem, tanto no início quanto no fim, quer dizer que pode ter U no meio do texto. Em alguma parte do texto, ele vai reconhecer. Opa! Error em SQL version MariaDB. O que a gente fez aqui que tá faltando? Where nome, like, eu tava esquecendo de colocar, tava colocando só o like o quê, né? A gente precisa falar onde o nome vai ter, então, o no início, ou no fim, ou no meio, em alguma parte do texto, correto? Bom que a gente fica atento, né? Então, vamos lá. Ah lá, select nome from participantes, aí ele conseguiu ver, ele colocou ó, 22 linhas retornadas. Então, ele mostrou, por exemplo, ó, Augusto, Jesus, aqui tem o Luiz, aqui tem Eduardo e aqui tem Duarte. Então, ele mostrou onde tem o U. Ah, Thalia, mas eu só quero, por exemplo, vou até mudar aqui, aqueles que começam com a letra A, as pessoas que têm nome com a letra A, ou as... Vamos mostrar aqui primeiro, né, que sei lá, vamos colocar aqui e vamos ver se tem alguém que começa com a letra U, né, que a gente estava usando U. Nenhum resultado, então quer dizer que não tem ninguém que começa com a letra U, o primeiro nome, sei lá, Ulisses, por exemplo, não tem ninguém. Mas vamos ver se tem alguém que o nome começa com a letra A, que esse é mais comum, né? Ah lá, André, Andrei, Abenaias. São os 3 nomes que estão cadastrados aqui que começam com a letra A. E quem que termina com a letra A, né? Que é a última letra do sobrenome, né? Com a letra A. Vamos ver quem é? Ó, Santana, Thalia Santos de Santana, termina com A, Barbosa, Ferreira, Pereira, e assim sucessivamente. Nesse caso, retornou 18 resultados. Então, que começa com a letra A só tem 3, e que termina com a letra A tem 18. Olha que bacana isso aqui, né, gente? Então, a gente também consegue ver uma coisa bem interessante aqui, vou até copiar aqui novamente. Aqui embaixo, a gente está vendo, por exemplo, o número de linhas retornadas. E se a gente quisesse usar, lembrando de coisas que aprendemos anteriormente, para contar a quantidade de pessoas, então, que começam, ou, perdão, que tem a letra U no nome. Como que a gente faria isso? Eu quero saber a quantidade de pessoas que tem a letra U no nome. Poderia utilizar o count, colocar um nome aqui, por exemplo, count nome from participantes, onde o nome da pessoa, like, né, o qualquer parte do texto. Então, quantos são? 22. E aí a gente consegue ter ali, né, o resultado do número. Então, esse número pode ser interessante. Então, quando a gente está querendo trabalhar, às vezes quer saber quantas pessoas começam com a letra A, que é da cidade de Rubiataba. Então, você consegue saber e as consultas vão ficando mais complexas, mais exatas e mais profundas. Então, isso é super interessante. Tá. E agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente já viu o like, né? E se a gente quiser usar, por exemplo, o group by, vocês lembram o que o group by faz, gente? Ele é usado em funções de agregação. Então, volte um vídeo anteriormente, se você não viu sobre as funções de agregação, para que a gente possa identificar, então, para organizar dados idênticos em grupos. Então, grupos, group by. Beleza? Tá tudo ok? Show? Então, a gente poderia, por exemplo, agrupar aqui, quero agrupar em relação à cidade. Então, select, sei lá, cidade. E aí a gente poderia, às vezes, contar, né, a quantidade de pessoas de cada cidade. Então, a gente pode usar, tá vendo? Outros elementos agregados.
Cidade, eu vou contar então todos da cidade, todos os registros. Nesse caso, o count, lembra que ele pega das linhas? From participantes, aí eu posso agrupar, group by pela cidade. Então, vamos agrupar, então, pela cidade, ele vai trazer a cidade e a quantidade da tabela participantes, agrupados pela cidade, tá bom? As cidades que estão cadastradas. Olha que bacana, ele agrupou, ó, Carmo do Rio Verde tem 1, Ipiranga tem 1. Aí tem aqui, por exemplo, ó, Ubiataba tem 2. Então, ele fez o agrupamento assim. E aquelas pessoas que não tinham os registros de cidade, ele deixou em branco e ele agrupou também. Então, mostrou ali o agrupamento desses valores nulos. Então, tem 36 pessoas com valores nulos. E ele também, né, agrupou em relação às outras cidades, as demais aqui colocadas, tá? E aí, o que mais que a gente pode fazer aqui que vocês acham interessante? Se a gente quiser usar o group by e usar, por exemplo, uma parte de ordenação, order by, tá? A gente pode, então, agrupar. Então, os grupos... estamos aqui organizando os dados idênticos em grupos. Então, tem duas pessoas de Ubiataba, então ele agrupou as duas ali, tá? E aqui eu tô agrupando pela cidade. Mas e se eu quisesse, por exemplo, ordenar, pensem comigo, pela quantidade, por exemplo, de forma decrescente. Ou seja, eu quero os maiores números em cima para saber quais pessoas, né, tem mais cidades. Então, tipo, a cidade de Beataba quer dizer que é a cidade que tem mais alunos cadastrados. Como que eu vou falar isso? Eu posso fazer um order by. E aí, gente, geralmente, né, a gente ordena e fala qual que é o campo e coloca se é crescente ou decrescente. Tá, Thalia, mas como que a gente pode fazer isso? A gente já colocou aqui o count, que representa, então, ele está contando, né, e está me dizendo a quantidade. Posso, inclusive, passar um apelido. Count as quantidade, né? Então, acho que ficou bacana, né? Então, veja aparecer count aqui em cima. Até tirar aqui, ó, só para vocês verem. Se eu colocar assim, ele vai aparecer quantidade. E aqui a gente pode fazer, então, um order by pela quantidade. E se eu colocar desk, que é decrescente, então ele vai ordenar do maior para o menor. E tarananã, aí agora ele colocou a tábua lá em cima. Então, 36 de fato vai aparecer primeiro e depois ele ordena, tá bom? Olha que legal, a gente vai deixando as nossas consultas, tá usando aqui ao mesmo tempo. A gente tá usando group by, order by, a gente tá usando as. Então, a gente tá usando um monte de coisas, o count, né? Tudo junto na mesma consulta. Então, agora eu acho que ficou bacana, né? Para entender sobre o group by. E por último, mas não menos importante, que é o having, tá? Vocês devem lembrar que a cláusula o having, ele é semelhante à ideia do where, só que nesse caso o having, ele é só utilizado quando a gente tem o group by, tá? É um filtro que pode ser atribuído justamente para essas linhas que estão sendo retornadas pela cláusula group by, e basicamente a gente está restringindo os resultados, né, os registros de um agrupamento, para agrupar de uma forma assim os agrupamentos retornados. Então a gente está usando o having para isso, né? Então, ele vai restringir esses resultados. E como que a gente poderia usar o having aqui dentro, né? Filtrar o retorno desse agrupamento. A gente poderia fazer, então, vou dar um exemplo aqui, pensando para vocês, vamos pensar aqui das nossas tabelas existentes. A gente poderia fazer, então, em relação... vamos fazer o having em relação ao preço do ônibus, por exemplo? Vamos selecionar novamente aqui a cidade. Vamos ver as cidades e o preço do ônibus. Select cidade. A gente também precisa, eu quero saber a cidade, qual que é o preço do ônibus. Então, quero saber se Rubiataba tem um preço mais caro, ou Carmo do Rio Verde, enfim. A gente tem, em relação aos nossos dados aqui. Vou contar também a quantidade de registros, tá? A gente pode fazer um count aqui asterisco para ver, né, em relação a isso. Da tabela participantes, tá? E aí a gente faz um group by, vamos fazer um group by aqui, por exemplo, pela cidade. Lembra que o having só pode ser utilizado com o group by. Então, basicamente aqui eu tô fazendo a mesma coisa de cima, vocês perceberam, né? Mas aí eu quero que liste também o preço do ônibus, então eu coloquei ele aqui selecionado, tá? Então, o count from participantes, group by, ele tá ordenando pela cidade. E aqui, né, eu vou usar um having. Só que aí o que que acontece? Eu só quero que traga, em vez dele trazer esse agrupamento das cidades, eu quero having, né? Então, esse filtro desse resultado, desse agrupamento, tá bom? Esse retorno do agrupamento que já foi feito, eu quero só onde o preço do ônibus foi igual, por exemplo, a R$ 500, ok? Então, a gente tinha vários valores lá cadastrados, tá? Então, a gente vem aqui, ó, seleciona
E ele trouxe, né, que só teve um count, ou seja, só teve uma pessoa. Se tivesse, por exemplo, 2 pessoas que fosse de Reanápolis, 3, 4, enfim, o count tá trazendo aqui. Mas aí ele trouxe o preço do ônibus, né, Heaven, onde o preço do ônibus foi igual a 500. Então ele trouxe de forma bem específica e ele trouxe a cidade aqui também. Então o Heaven serve para isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula. Mostrei aqui de forma simples, mais rapidinha, a quantidade de coisas que a gente pode fazer de filtros, e aí a gente está usando também as funções de agregação, a gente passou para agrupamento, né, em dados idênticos em grupos, a gente usou o like também para fazer filtros em relação aos dados que estão ali disponíveis, como caso nome, poderia ser cidade também, ele percorre, né, a base de dados procurando, tá? Esses padrões daquilo que a gente especificou, e é mais ou menos sobre isso, tá bom? Grandes beijinhos para vocês, boa aula, participem dos atendimentos síncronos, realizem as tarefas com muito carinho, estou disponível também nos fóruns de dúvidas, e é isso. Pessoal, tchau, tchau!